Oi, meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa de Cacheada e sejam muito bem-vindos ao canal. Deixa aí o seu like, se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Hoje o nosso tema vai ser qual? Transição capilar, que é um tema que eu gosto muito. Gosto de trazer esse tema para vocês. Eu passei pela transição, eu tenho meu vídeo aqui da minha transição capilar, né, postado no canal para quem quiser assistir. E hoje a gente vai falar sobre transição. O que eu também quero falar sobre isso? Eu vou também dar minha opinião, vou falar um pouco sobre a minha transição capilar, de como foi, tá? E a gente vai ver o vídeo aqui de uma linda, tá bom? Eu vou falar o nome dela, tudo. E eu trouxe vários vídeos que ela foi postando ao longo do tempo sobre a transição capilar dela, para que vocês entendam um pouco desse processo, porque é um processo de como você se vê. Primeiro uma decisão que a pessoa vai tomar sobre si. Não quero mais alisar o meu cabelo. Então aí a partir dessa decisão, você vai encarar uma transição capilar. E no começo, gente, tudo é flores. Ai, cresce um pouquinho a raiz, você já fica feliz, você vê aquela ondinha, você fica feliz. Só que quando chega realmente ali nos 4, 5 dedos, que o seu cabelo cresceu e você tá com uma texturização diferente, o resto do cabelo liso, é um problema. Então aí você conseguir manter essa decisão é que é o difícil e até o fim. Então hoje aqui a gente vai começar com os nossos vídeos, para que eu trouxe esses vídeos porque eu vi, né, nela um pouco de como também foi pra mim. Apesar que eu fiz transição mais de uma vez, o problema é que não tinha esse nome, eu nem sabia que chamava transição capilar. Eu já fiz quando eu era mais nova, né, parei de fazer progressiva e foi muito diferente do que foi dessa vez. E isso também eu vou ir aqui explicando ao longo, tá, da nossa conversa. Então vamos iniciar aqui o nosso primeiro vídeo, que eu vou trazer ela aqui tentando fazer o quê, gente? Tentando fazer os seus primeiros penteados, tá? No final vocês vão perceber a sequência, né? Eu fiz uma sequência aqui dos vídeos para trazer aqui um entendimento para quem quer iniciar uma transição capilar e ter uma ideia do que é isso, de como funciona mesmo, de como é esse processo. Não é um processo fácil, mas é um processo libertador. Deixa eu colocar aqui para vocês. E vamos assistir essa diva aqui maravilhosa. O nome dela é Joyce Figueiredo. E quem quiser seguir ela lá, ela tem bastante seguidor no TikTok, tá? Então, pra quem quiser seguir, ver os penteados que ela faz, é tudo bem legal. Vamos iniciar aqui o primeiro vídeo. E after do meu cabelo com 1 ano e 7 meses em transição capilar, e eu achei que ele acordou uma gracinha, mas ele não tá totalmente seco porque eu lavei à noite, então ele tá meio mais ou menos. E hoje eu decidi reproduzir um penteado que eu fazia no início da minha transição, que era com essa bandana, porque ela conseguia esconder a raiz cacheada do meu cabelo e aparecia só a parte lisa. Mas dessa vez a parte cacheada do meu cabelo já tá muito comprida e eu acho que ela não vai cobrir tudo, e mesmo assim eu quis fazer pra ver como é que fica. Gente, eu me sinto uma impostora, porque eu vou ter um cabelo cacheado e eu não sei fazer penteados. Tipo assim, eu não desenvolvi habilidades com penteados e nem durante a transição eu me dediquei muito a fazer. Então eu acho que ultimamente, como eu quero cortar ele o quanto antes, que eu já tô, meu Deus, eu preciso cortar esse cabelo, eu vou começar um intensivão de aprender penteados. Minha prioridade agora vai ser aprender trança embutida, porque, cara, eu não sei fazer. E aí, como é que a gente faz? Será que com 2 anos em transição eu já vou ter conseguido aprender pelo menos alguma coisa? Mas a questão maior é, será que eu consigo esperar até 2 anos de transição? Essa é a questão. E se eu só cortar depois de ter aprendido a trança embutida? Não, gente, isso seria um castigo. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir, nem eu tô botando fé. Ai, para, olha esse cabelo, amei. Fazia muito tempo que eu não usava o meu cabelo solto com as 2 texturas assim, então não tava nem esperando que fosse sobrar tanto cabelo pra fora da bandana. Gostei, hein, gente? Acho que dá pra testar mais alguns penteados. O que vocês acharam? Beijo! Vocês viram aqui ela tentando aqui fazer os primeiros penteados dela, falando que ela não sabe como é que vai ser na hora de que terminar a transição, se ela vai fazer trança embutido, o que ela tem que aprender, como que ela penteia o cabelo, a falta de hábito de fazer penteados. Eu também tive essa fase, que eu falo,
que eu vou usar meu cabelo? Eu nem sei mais pentear ele. Como que eu... Né? Hoje eu comprei presilhas, eu tenho prendedores, eu tenho uma série de objetos que eu fui comprando aí ao longo do tempo, que eu uso no meu cabelo, que no cabelo cacheado fica belíssimo, né? Pras lisas também fica, gente, pras crespas. Fica belíssimo você fazer penteados, mas os cachos favorecem, né? Fazer penteados nos cachos deixa eles mais bonitos. Então, normalmente as cacheadas, elas vão aí usar muitos penteados, muitos acessórios. E eu acho interessante que eu também não tinha essa habilidade. Eu falava assim, nossa, eu não tenho habilidade de pentear meu cabelo. E a gente ganha, que vocês vão prestar atenção aqui no longo, aqui ao longo dos nossos vídeos. Vocês viram ali que ela já tá com o cabelo bem comprido, né? Já cresceu bastante, já tá uma boa divisão entre o liso e a curvatura dela. E vamos continuar aqui. Em transição e eu cortei a minha primeira mechinha. Eu cheguei em uma fase da minha transição que eu não consigo mais usar o rabo de cavalo solto. Tive que me render ao coque que eu tanto tentei fugir durante toda a transição. Seria esse, então, o momento de cortar logo esse cabelo e acabar com o sofrimento? Tem muita gente que não entende esse apego ao comprimento, mas só quem já passou pela transição uma vez e cortou antes da hora sabe do que eu tô falando. É assim que tem ficado o rabo de cavalo. Eu adoro soltar esses cachinhos na lateral, às vezes eu solto mais na frente do rosto, assim, porque eu me acho muito caruda pra deixar o cabelo todo preso. Não sei, não consigo. E eu acho que fica tão bonitinho, gente. Olha o comprimento desse cabelo. Nos últimos vídeos que eu postei aqui, eu mostrei a minha primeira transição com fotos. Se você não viu, entra aqui no meu perfil pra ver. E hoje eu vejo que faz sim muita diferença cortar no momento certo e não se render à ansiedade de cortar o cabelo logo. Porque não importa o momento que você esteja, a confiança que você esteja, o impacto de cortar a parte lisa vai ser grande. Se você não estiver preparado para isso, não adianta cortar. Mas você não vai cortar esse cabelo nunca? Vou, gente. De 2 anos eu tenho certeza que eu não passo, mas eu também não posso garantir que eu vou cortar agora. Hoje, amanhã. Eu vou cortar. Em algum momento. Daqui a pouquinho. Eu adoro a parte desse penteado que eu acreditei que faria diferença colocar uma buchinha que ela sequer entrou no meu coque, então deixa ela pra lá. Vou fazendo penteado e aí eu vou tendo ideia diferente, aí eu vou fazendo ou não fazendo organicamente. E é agora que a gente chega na parte crucial, quando eu tento fazer o meu cachinho e eu acho que o que atrapalhou foi o peso da parte lisa. Então vamos cortar, né? Olha a lerdeza pra cortar uma mecha finíssima, cara. A preocupação da gata. No final deu certo, eu achei uma gracinha, eu acho que deu certo. Você acha que deu certo? Fala pra mim se deu certo. E é isso, gente. Bora trabalhar. Beijo! 1 ano e 9 meses em transição e eu cortei a minha primeira mechinha. Eu cheguei em uma fase da minha... Gente, eu vou arrumar aqui a minha câmera, porque eu bati o pé nela. E eu vou tentar arrumar aqui um pouquinho. Acho que eu consegui. Então, vocês viram que bonitinha? O primeiro cachinho que ela cortou aqui, viu só o cachinho, só o cabelo dela, sem a parte lisa. Faz muita diferença. E o que ela falou também sobre cortar é muito importante. Por quê? Que pra quem já viu o vídeo da minha transição, eu fiz essa loucura aí que eu fui simplesmente e cortei o meu cabelo aqui. Eu tinha um cabelo comprido. Eu cortei aqui. Primeiro eu cortei aquele Chanel de bico, só que comprido. E depois eu cortei realmente assim, bem curto, porque eu sou uma pessoa sem paciência. Mas isso quase me rendeu desistir da transição. Então assim, pensa bem pra cortar, deixa crescer sim. Porque é mais fácil você manter com 2 texturas, você ir fazendo os penteados, que nem ela tá fazendo, né? Ou tem gente que prefere fazer escova, tem gente que faz... Eu acho que uma boa coisa que eu já falei em vários vídeos é fazer babyliss na parte lisa, né? Dependendo da textura do seu cabelo, comprar um babyliss ali parecido, pra você poder manter, né, o cabelo assim, fica mais harmônico, né? Do que escovar. Porque escovar vai... ser fonte de calor, vai estragar o cabelo, que era isso que eu pensava, por isso que eu também cortei. Só que como eu cortei ele liso aqui, quando ele enrolou, ele ficou mais alto. Então, realmente, eu não gostei, eu não curti. Foi muito difícil pra mim passar pela transição. Vamos aqui pro nosso próximo vídeo com ela. Aí aqui, gente, ela já vai mostrar ela cortando a parte lisa do cabelo dela. E nós vamos acompanhar aqui esse processo.
finalização depois do Big Shop. Pra quem não sabe, eu fiquei 2 anos em transição capilar e ontem eu fiz o meu grande corte ao vivo com vocês. Foi um momento incrível, extremamente especial, que eu compartilhei com mais de 28 mil pessoas. Foram mais de 370 mil likes. E quem tava lá sabe que metade disso foi meu namorado que deu. Eu tava tão nervosa, era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Era meu Big Shop, era minha primeira live, era gente interagindo e tinha gente tretando nos comentários. Eu mal tava conseguindo raciocinar direito das ideias. E aí vocês estavam brigando comigo porque eu não tava finalizando esse cabelo direito e tinha que fazer fitagem, tinha que fazer dedo liso e era tanta coisa. Mas a gente conversou muito. E eu falei, e eu falei, e eu falei mais um pouco. Eu falei demais. Foram 2 horas de live. Sinceramente, a gente precisa fazer isso mais vezes. Principalmente enquanto eu estiver tentando aprender a fazer finalização nesse cabelo. Tem uma coisa que todo mundo tava sentindo naquele momento, vamos compartilhar, que foi o alívio. Foi um alívio tão grande encerrar esse ciclo. Foi um alívio tão grande tirar aquelas pontas lisas que estavam escondendo esse cabelo lindo. Vocês também ficaram aliviados? Oi, realmente. Eu também fiquei aliviada quando eu tirei a parte lisa. É um alívio, né, gente? É dar aquele respiro. Parece que a gente fica tão ansioso, né? Mas deixa crescendo um bom comprimento. Ela cortou aqui, ó, num bom comprimento, né? Ela não cortou muito curto. Deixa o cabelo chegar num comprimento legal, um comprimento que você aceite, um comprimento que você saiba que você vai manter. Apesar de que vocês viram ela fazendo os penteados. Gente, é difícil. É muito complicado o início, porque você não conhece seu cabelo, você não sabe que produtos usar, você não sabe como pentear, você não tá acostumado com o volume. É uma série de fatores, às vezes, que faz a gente desistir da transição capilar. E isso não é uma coisa legal, porque mexe com a autoimagem nossa demais. A gente não se acha bonita quando se arruma, não se acha bonita nem quando se maqueia. Você tem que mudar um estilo de ser. Às vezes tinha roupas que eu não usava, que agora eu uso, que eu achava que não ficava bom com o cabelo cacheado. É a forma como a gente se enxerga. E isso vai ser difícil de mudar, assim, rápido. Vai mudando com o tempo. E você se gostar dos seus cachos, gostar do seu cabelo, saber como prender ele, saber como deixar solto. Isso tudo é um aprendizado novo. Você tá começando de novo. Você resistir à tentação de ir lá e alisar. Porque é libertador. Depois que se passa uns anos e você realmente se acostumou, sabe lidar com o cabelo, nem todo mundo fala, demora muito, os day after demora muito pra arrumar, pra pentear. Conforme a gente vai pegando, fazendo sempre, começa a ficar cada vez mais rápido, você já sabe até que penteado você vai fazer, você já sabe como você vai usar o cabelo, você já sabe até como você vai acordar com ele. Entendeu? Se é o seu primeiro day after ou o segundo. Eu gosto de lavar o cabelo várias vezes, né? Eu faço normalmente só um day after, mas também tem semanas que a gente tá mais cansada, né? E aí acaba passando de não lavar o cabelo, porque tem que finalizar tudo. Mas aí a gente já começa a ganhar uma manha, a saber o que fazer, a ter os prendedores, as coisas que a gente gosta de usar no cabelo, já sabe como cuidar do cacho, já usa um produto que o seu cabelo fica finalizado legal. Aprender a finalizar, gente, também é uma das coisas muito importantes, que pouca gente fala, porque você aprender a fazer a finalização que fica boa pra você, que você gosta, que você se sente bem, porque tem vários jeitos de finalizar o cabelo. Você quer mais volume, menos volume. É muito importante. E achar o produto que vai dar aquele efeito que você quer. E com o tempo também a gente começa a não ligar mais também tanto pra algumas coisas, sabe? No começo eu queria cachos perfeitos. E com o tempo você vai abrindo um pouco mão, mas eu ainda gosto de finalizar o cabelo. Já tem gente que não finaliza o cabelo, eu fiz até um vídeo sobre isso. Vamos ouvir aqui a nossa diva. Pode falar, galera, eu sei que vocês ficaram. Eu sabia que eu ia descobrir um cabelo novo, eu sabia que meu cabelo mudaria depois que eu tirasse essas pontas, mas eu não esperava que eu ficaria tão feliz com o meu cabelo. Eu acho que até agora eu ainda não entendi o que tá acontecendo. Eu me olho no espelho, de vez em quando eu passo de frente pro espelho, eu falo, gente, quem é essa moça? E sou eu. E olha que meu cabelo já tava bem grande, eu já tinha bastante parte cacheada, são 2 anos de transição, eu sempre usei o cabelo solto, mas mesmo assim, muda muito. Mas vamos resumir essa finalização. Eu tentei fazer fitagem no cabelo todo, meio mal feito e tal, mas eu fiz do jeito que eu pude. Eu tava nervosa, galera. E como vocês mandaram, eu separei o topo da cabeça pra ir fazendo o dedo liso. Pode ver que eu comecei meio errado, mas depois eu fui arrumando e foi ficando legal. Vocês escolheram a gelatina que eu usei, mas eu acabei não conseguindo colocar o take, mas eu passei a gelatina apertando o meu cabelo. Pro vídeo não ficar tão longo, vamos esperar esse cabelo secar e hoje ainda eu vou postar o resultado desse cabelo seco. Vambora, beijo! Essa é a minha primeira... Vocês viram como ela tava, nessa fase, ela tava aprendendo a lidar com o cabelo?
né? Ela teve a fase onde ela usou as duas texturas, onde ela fazia penteados, onde ela tava se habituando ali. Aí ela cortou a parte lisa, apesar que nas pontinhas ainda tá um pouco liso, dá pra ver. Aí ela cortou as partes lisas, começou a aprender a finalizar o cabelo dela, a fazer testes, a usar produtos. Daí que ela até fala, eu fiz aqui o melhor que eu pude. Então, assim, a gente vai tentando. E é desse jeito, a gente vai se conhecendo de novo. Agora ela vai mostrar pra gente, acho que o primeiro day after dela, vamos ver aqui se é isso. O segundo dia, né? De day after, pós BC. E vamos ver aqui como é que foi esse momento. Peraí. Opa. Tá aqui. Vai ficar solto uns 3 dias. Não, gente, mas agora... Vocês acharam que eu não ia trazer um segundo day after, meu bem? Se esse cabelo tomou meia hora da minha vida por uma finalização, então ele vai ficar solto uns 3 dias. Não, gente, mas agora é sério, eu tava super preocupada, sem saber o que eu ia esperar desse cabelo no segundo dia. E eu tava achando que teria que arrumar um penteado pra fazer. Mas eu achei que dá pra dar um jeito, eu não achei que ficou ruim, não. O que vocês acharam pra esse segundo day after? Eu tô com medo disso ser sorte de principiante, na segunda vez que eu lavar esse cabelo ele não dá certo. Mas tudo bem, eu já tô doida pra testar uns penteados diferentes mesmo. A sensação que eu tô tendo pós Big Shop é que eu vou ter que assumir uma nova personalidade pra minha vida. Eu não sei se vocês vão entender, se faz sentido. É que quando eu entrei na transição, eu assumi essa personalidade da transição e eu, sei lá, virei uma pessoa... Realmente a gente assume uma nova personalidade quando a gente assume nosso cabelo. E é até mais livre, acho que é parecido até mais com a gente mesmo. A gente assume um novo jeito de ser, passa a gostar de novas coisas. Eu usava um modelo de óculos, agora eu uso outro com cabelo cacheado. Tem várias coisas assim que eu mudei na minha personalidade, no meu jeito de ser, por causa que eu voltei a usar os meus cachos. Tô em transição. E agora eu sou uma pessoa pós-BC e é uma outra personalidade, é outro cabelo, é outro momento e tá sendo estranho um pouco. Eu tô me sentindo super bem e muito apaixonada nesse cabelo, mas ao mesmo tempo eu tô tendo uma certa dificuldade de me reconhecer mesmo. Não sei se é o cabelo curto, não sei se é o cabelo cacheado ou se é todo um conjunto. Eu, me olho, me acho super gata, mas ao mesmo tempo não sou muito eu. Mas ao mesmo tempo sou eu, sabe? Super eu. Então, que fase é essa? Que loucura. Agora eu já acho que realmente faz sentido quando o pessoal fala que depois do BC a transição não acaba. Vocês acharam que eu não ia trazer um segundo day after, meu bem? E é mesmo. Não é porque a gente cortou o cabelo que a transição acabou, ela só tá começando. E, aliás, o cabelo vai mudar muito, porque o meu cabelo mudou muito desde que eu comecei a deixar ele cacheado, porque ele demorou muito pra cachear do jeito que ele cacheava. Acho até que ele cacheia menos, pra ser bem sincera. Demorou pra eu ver o meu cabelo de novo. Por quê? Porque é um cabelo que eu já não tava mais acostumada a cachear, que eu também tinha tintura. Teve vários fatores que demorou pro meu cabelo eu começar a ver ele do jeito que eu gostaria que ele ficasse mesmo. Pra eu ter ele de um jeito assim que eu ficasse à vontade. Porque eu também me olhava no espelho e eu não me via daquele jeito. Gente, na minha imaginação, eu me via com outro cabelo. Aí, quando eu me olhava no espelho, era estranho. Era estranho. Eu mesma me estranhava. Eu falava, nossa, mas eu sou essa pessoa. E aí, você tem que ir lá, tem que arrumar. No começo, também, pra trabalhar, era bem complicado. Nossa, eu quase desisti também, porque aí eu me atrasava, eu não conseguia fazer meus cachos, porque eu queria arrumar tudo bonitinho. Foi bem complicado aí o começo. Agora a gente vai ter aqui ela falando sobre a transição dela. E eu achei achei assim, muito legal. A gente só vai ver a parte 1, tá? E eu achei muito legal. Parte 1. Já tem 10 meses que eu terminei a minha transição, que durou exatamente 2 anos. E eu resolvi compartilhar algumas coisas que me ajudaram muito na minha transição e outras que eu faria diferente também. Enquanto isso, eu vou finalizar meu cabelo. Inclusive, fica até o final, porque eu vou dar dica de primo baratinho, porque esse daqui não é publi. A primeira dica é: cuide do seu couro cabeludo desde o início da transição. Por que eu tô falando isso? Essa minha transição é a segunda transição, sendo que na primeira eu desisti e o meu cabelo ele se comportou completamente diferente do que ele é hoje, do que foi a minha segunda transição, e eu vou explicar pra vocês o porquê.
Na minha primeira transição, além do meu cabelo estar nascendo em diferentes curvaturas, que é perfeitamente normal, ele também estava crescendo em diferentes texturas, mas principalmente numa textura muito porosa, bem aqui no topo da cabeça. Nada definia, nada. Tipo assim, ele não tinha uma definição, não tinha nada, não tinha hidratação, não tinha nada que funcionava para melhorar aquela textura do cabelo. E ele estava completamente diferente de todo o restante. Lembro que na época falava-se muito sobre scab hair, né? E hoje em dia eu nunca mais ouvi ninguém falando sobre isso, parece que nunca aconteceu. Eu achava que era isso. Bom, e o que eu fiz de diferente? Eu comecei um tratamento no meu cabelo, mais especificamente no meu couro cabeludo, com esse creme de limpeza da Vichy, que eu vou deixar aqui a foto dele direitinho, que ele é um creme de limpeza justamente específico para couro cabeludo sensível. O que acontece é que depois de tantos processos químicos no meu cabelo, o meu couro cabeludo acabou desenvolvendo uma sensibilidade, sabe? E só depois de tratar essa sensibilidade, o meu cabelo começou a crescer mais saudável. Nossa senhora, o sol já tá na minha cara. Eu acredito. Ó, eu também fiz 2 vezes a transição capilar. É que é assim, eu costumo dizer que eu só fiz uma vez. Às vezes eu até falo nos vídeos, mas não, na verdade eu fiz 2. Eu não sei se eu comento isso no meu vídeo que eu fiz sobre a transição, só que na verdade não chamava transição capilar. Porque foi há muitos anos atrás e não existia esse nome, nem era comum falar sobre isso. Porque eu sou de uma época que não existia, que a progressiva apareceu, né? Então não existia a progressiva, veio a progressiva que tinha eram os alisamentos ou escovar o cabelo. Não tinha aí muitos tratamentos, eu achava alisamento algo muito radical para eu fazer. Que eu Aí quando apareceu a progressiva, o que aconteceu? Ela veio com aquela promessa de que ela saía, né? De que, progressiva sai, né? Com o tempo sai, dura 3 meses, dura 6 meses. E não era uma verdade. A progressiva não saía. Não é real isso. Você passava no cabelo e o cabelo não ia caixar mais. Mas ela veio primeiro com essa ideia de que saía. E eu fiz algumas vezes e me arrependi. Depois eu fui deixando o meu cabelo crescer e fui escovando enquanto ele crescia. E foi algo muito tranquilo, muito natural, assim, eu não sofri, né? Também porque fazia pouco tempo, né, que eu tinha alisado, que eu não usava mais meus cachos. E naquela época as pessoas também usavam mais os cachos dela, a minha irmã mesmo, que aqui na minha casa ela usava muito os cachos dela, entendeu? Não era... Eu via bastante amigas cacheadas, eu tinha, então não era todo mundo que fazia progressiva nem que alisava, então não era uma coisa também comum. Só que aí teve um boom, de repente, da progressiva, que foi também quando eu voltei a fazer, onde todo mundo fazia e parece que o mundo ficou alisado hoje em dia. Então quando veio essa onda da transição capilar, parece que todo mundo alisava o cabelo, que ninguém mais quase usava o seu cabelo natural cacheado, ou crespo, ou ondulado, porque até as onduladas estavam alisando o cabelo. Então você quase não via um cabelo mesmo com um estilo diferente. E aí nessa segunda transição foi que eu sofri. Porque aí não foi algo tão natural, tão devagar, tão de boa. E eu também, como eu falei, eu cortei. Da primeira vez eu fui fazendo escova, tal, eu não usava chapinha. E aí, de repente, eu cortei o cabelo muito curto e aquilo me desagradou. Eu quase desisti, falei, eu acho que eu vou usar liso. Só que eu falei, se eu ficar escovando, vai estragar os cachos. Depois eu resolvi pintar o cabelo, aí fui ruiva, fiquei laranja, fiquei cobre, ficou de tudo que é cor o meu cabelo. Estragou, ficou poroso. Eu também tenho um vídeo de tudo que eu usei no meu cabelo pra recuperar ele. Porque eu não quis estragar a gente com fonte de calor, no fim eu estraguei usando tintura. E teve muita diferença entre essas 2 transições que eu fiz. Porque a primeira não foi tão dolorida, não foi tão diferente. E a segunda vez já foi bem mais complexo que foi essa. Ainda mais porque eu tava com o cabelo muito curto, agora que ele tá começando a crescer, que eu tô me animando mais, mas eu ainda quero que cresça mais. Mas a segunda vez também acho que eu usei o cabelo liso durante muitos anos, né? Da primeira vez não, eu tinha feito poucas vezes progressiva pra manter, não tinha feito assim tantos anos seguidos, então não foi aquele choque. E dessa vez foi um choque, eu não me via com o cabelo cacheado mais, né? Eu me via com o cabelo liso. Então demora um pouco pra gente mudar a nossa visão, né? A forma como a gente se vê. Vamos... Ai, deixa que eu tenho problema aqui, gente, com a internet, tá? Eu tenho dificuldade com esses
negócio que eletrônico. pode existir sim outros fatores que causam essa diferença de textura. Mas se você sofre com essa diferença de textura, eu acho que vale a pena tentar, porque pra mim funcionou muito e valeu muito a pena. Hoje em dia eu já não uso mais esse produto, não sinto mais necessidade, mas se você se interessou e queria testar, mas achou ele um pouco muito caro, mas se você se identificou e se interessou em testar esse produto, eu tenho um primo baratinho, que eu considero como um primo baratinho, porque ele transmite pra mim a mesma sensação de frescor e relaxamento no couro cabeludo, que é esse shampoo aqui, que é o meu Cacho Meu Crush. Ele é também como um creme de limpeza e eu uso ele somente na raiz. Esse eu uso até hoje e se eu fosse começar a transição agora, eu começaria por ele, porque eu acho ele muito mais em conta e eu uso ele, funciona legal comigo. E é isso, gente. Testa, me fala se deu certo pra você. E curte se você quer parte 2 com mais dicas sobre transição capilar. Sim, vamos querer sim mais dicas. Então, eu achei muito interessante, porque eu também usei bastante cremes, shampoos, né? Eu tenho alguns shampoos aí que eu sou apegada, que é um que mantém coloração, que eu amei, que eu usei. Tem vídeo sobre shampoo, então que eu mostro ele. Tem os cremes que eu usei no começo pra recuperar o cabelo, tem uns que eu mantive, teve outros que eu mudei. Eu usei shampoos também mais de limpeza delicada, que hoje eu não uso mais. Às vezes eu uso um shampoo de limpeza delicada, mas normalmente agora eu tô usando mais shampoo, aquele shampoo que lava mesmo, lava bem o cabelo, tira todo o resíduo, porque é um problema ter muito resíduo no cabelo, né? Porque as próximas finalizações não vão ficando tão boas. E agora a gente vai ver como ela ficou boa, gente, em fazer penteado. Tava no Rio de Janeiro essa semana. Gente, vocês sabem que pra mim penteado tem que ser fácil de fazer e fácil de tirar também, né? Então esse é um penteado que eu já tinha visto na internet, só que eu dei uma adaptada porque eu não queria forçar demais o meu couro cabeludo. Porque assim, a gente que já foi muitos anos alisada, já perdemos uma galera de cabelo aí pelo meio do caminho, entendeu? Então sempre que a gente puder estar evitando perder mais, a gente vai estar evitando também. Ai, eu não sei se vocês repararam, mas eu quase desisti de fazer esse penteado porque meu cabelo acordou muito bonito. Daí eu acabei deixando aquele take um pouquinho mais demorado pra não desperdiçar um momento, né? Um momento. Então vamos ao penteado. Com cabelo seco ainda, eu já faço 2 Maria Chiquinha, desse jeito bem frouxinho mesmo, eu não aperto, a minha intenção não é ficar todo alinhadinho certinho. Depois junta essas duas partes no meio e dá essa voltinha igual eu mostrei no vídeo. Eu gosto dele sem tração assim porque acho que fica uma coisa mais despojada, uma coisa não me esforcei muito e eu realmente não me esforcei muito, claramente, né? Eu podia já ter terminado por aí, mas eu resolvi abaixar um pouquinho o chifrinho que eu tenho nas laterais, então eu passei um pouquinho de gelatina na mão mesmo e dei uma alinhadinha com a escovinha e é isso. Eu achei charmosinho! Eu adoro como esse cabelo destaca todo o brincão que eu coloco. Cabelo, 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 biscoito, biscoito, biscoito. Gostaram? Penteado sem tração com participação. Vocês viram como ela tá bem mais confiante? Você viu como tá o cabelo dela agora? Vocês viram como ela mudou? Ela mudou o jeito dela de falar, o jeito de se vestir. Até a cor do cabelo dela eu vi ali, tem outra cor. Eu também mudei a cor do meu cabelo, eu usava loiro. E agora eu tô usando chocolate. Vocês viram como ela mudou? Como ela tá mais confiante, como agora ela já sabe prender o cabelo, já sabe fazer penteado, já sabe como lidar com os cachos dela. Ela já tá outra pessoa. A transição muda a gente. A gente muda junto com a transição. Não é só nosso cabelo que muda, a gente muda. E isso que é, tipo, libertador. E quem consegue ir até o fim e se adaptar ao cabelo, porque tem a parte de adaptação, aquela parte que você faz finalização e não gosta, e você tem que usar aquele cabelo. Eu finalizava o meu cabelo, não gostava, mas eu tinha que sair com ele na rua, tinha que trabalhar, tinha que fazer as coisas. Então, aprender a finalizar os produtos, conhecer de novo o meu cacho, aliás, tratar, porque ele estava ressecado, ele estava poroso. Você tem que pensar se você vai para uma praia, se você vai para um sítio, se o tempo tá úmido. Tem que pensar, você tem que começar a pensar em coisas que você não pensava antes. Mas hoje, o fato de eu não ter mais que fazer progressiva, gente, de eu não estar mais presa àquilo, de eu usar meu cabelo de forma natural, é libertador. Eu não tenho vontade. Posso vir a ter lá pra frente vontade de alisar de novo, mas eu acredito que não, porque hoje, por exemplo, eu não tenho essa vontade. Eu me sinto livre. Hoje eu acho muito mais fácil cuidar do meu cabelo. O que no começo me deu muito trabalho, que eu ficava nervosa de ter que fazer o DF, de levantar, que eu achei muito difícil cuidar de cabelo cacheado, que eu achava que dava problema, que dava trabalho. Não, hoje, depois de um tempo, e claro que esse tempo é 1 ano, 2 anos, gente, não é simples, quer dizer, é 2 anos de transição, 2 anos pra você conhecer seu cabelo, tipo, tudo muito longo. É esse que é o problema da transição capilar, que muita gente desiste, fala, não é pra mim, não fica bonito em mim, cachorro é bonito nos outros, em mim não é bonito.
E não, um se acostumar, um aprender, até o seu cabelo mesmo, criar de novo aquela memória capilar de ele fazer os cachos novamente, você saber lidar com esse cabelo, depois fica tudo muito simples. Hoje eu já sei o que eu compro, já tomo banho, já uso, já finalizo super rápido, porque eu já sei como finalizar, já faço de uma forma bem mais rápida do que eu fazia antes. Já sei quando eu vou ter que fazer day after ou não. Se meu cabelo muitas vezes acorda bom agora, porque os meus cachos estão tão acostumados que eles não bagunçam mais tanto. E tudo isso faz parte da transição capilar. E tudo isso é um aprendizado de como se vê de novo. E é um renascimento, e é uma mudança de estilo, uma mudança de se ver, uma mudança de ser. O seu cabelo te ajuda a mudar em vários aspectos. Vou aqui mais um penteado dela, tá, gente? Agora é o último, pra vocês verem que ela tá craque. Ela tá craque em fazer penteado, gente. E tá linda também, né? Porque olha só que mulher é essa. Lindíssima. Gente, eu tive que tirar porque tá com música. E com música não vai rolar. Então, olha, ela já tá fazendo um outro tipo de penteado. Já tá bem diferente. Ela tá bem confiante, ela já sabe como separar os cachos dela, como ela tem que fazer as coisas. Eu só deixei no mudo mesmo porque não ia dar certo. Música não pode dar problema, né? E ó que linda. Faz toda a diferença a gente se conhecer nossos cabelos, conhecer os nossos cachos, saber como arrumar eles. Ó como ela pega o cabelo bem mais rápido. Pra ela colocar aquela bandana no cabelo, ela demorou horas. Agora, olha como ela fez rapidinho. A gente se acostuma com o nosso cabelo, aprende a lidar com ele, se vê de um jeito. Olha como ela tá linda também. A gente muda usando uns brincão. E eu também tô gostando de usar uns brincos, uns bereguedeque. Tudo agora que eu tô cacheada, eu tô mudando também o jeito de ser. Então, é isso que eu queria trazer pra vocês, gente. O que eu queria mostrar aqui, o quanto realmente é difícil a transição, mas é gratificante, é libertador. E como ela muda a gente, a nossa forma como a gente se vê, até como eu falei, como a gente se veste, o que a gente gosta mais. Eu tinha tipos de óculos que eu não gostava, que agora eu gosto, penteados que eu não gostava, que agora eu gosto, coisas, adereços que eu ponho no cabelo, a maquiagem que eu faço, eu também mudei meu jeito de me maquiar. Tudo isso, essa transição, esse jeito de se ver de novo, tudo isso te muda. Então a transição não é simples por causa disso. Por isso que eu quis trazer todo esse processo desses vídeos dela, pra vocês verem que não é só a transição. Parece que a gente também tá em transição junto com o cabelo, a gente tá mudando junto com ele. E conforme ele vai crescendo, vai aparecendo as duas texturas, você decide se você vai cortar, se você não vai. Tem dia que você tá mais feliz, tem dia que você tá mais triste, tem dia que você tá amando o seu cachinho, tem dia que você não tá. Tem uma hora que você faz uma finalização que fica perfeita, no outro dia você vai fazer a mesma finalização, parece que não fica igual, e você não sabe por quê. E aquilo, você vai pensando, isso dá muito trabalho, não dá certo. Às vezes no começo a gente também não tem muito acessório pra pôr no cabelo, ou a gente não sabe como lidar com os cachos, se eu separo os cachos, se não sei. No começo eu pegava meus cachinhos devagarinho pra fazer o penteado, agora eu já faço que nem ela, cato um montão, separo, boto pra cima. Você vai pegando a manha, você vai pegando o jeito, você vai ficando mais rápida em fazer. Sendo que no começo eu ficava com medo, será que eu penteio meus cachos, será que eu não penteio meus cachos, será que eu solto às vezes eu deixo um cachinho mais bonitinho, tem vezes que eu deixo meus cachos mais soltos, aí meu cabelo fica mais volumoso, porque não tenho muito cabelo. Eu passei a usar uma outra cor de cabelo, porque eu usava luzes, e hoje eu fiz chocolate com uma orelha iluminada, né, dei umas iluminadas nas pontas. Então a gente muda, eu achei que o chocolate fica muito bom pra cacheada. As cacheadas que eu via com a cor de cabelo chocolate, eu ficava doido, eu queria fazer. Também foi isso que me ajudou a estragar um pouco o meu cabelo, mas eu tomei vergonha, fui no cabeleireiro e aí a cabeleireira fez a cor que eu queria. Me deu uma bronca, né, porque eu pintei um monte de vezes o cabelo, que estragou bastante ele. Aí eu usei vários cremes, que nem eu falei, tem todo aí também o meu relato dos cremes que eu usei. Eu mostrei tudo aí pra vocês, caso vocês precisem também, porque eu dei realmente também uma estragada no meu cabelo durante a transição e eu tive que recuperar esse cabelo. E tudo isso é muito bom, porque assim, no fim, gente,
é nunca mais progressiva. No fim, é libertador. No fim, você aprende a se conhecer e você tem o seu cabelo e pra qualquer lugar que você for. Você não tem que ficar pensando se você tem uma raiz pra fazer. Eu vou viajar, tenho que fazer a raiz. Porque eu vou nadar, porque eu vou numa praia, porque minha raiz tá alta. Porque, por exemplo, agora é fim de ano, eu não tô nem aí com o cabelo, entendeu? Porque eu não tenho que fazer progressiva, eu não tenho que marcar progressiva. Eu não tenho que passar os dias com a progressiva sentindo aquele cheiro horroroso, aquela fumaça, preocupada com quem que eu vou fazer, quanto que tá. Eu gasto muito menos com o meu cabelo hoje, porque, claro que no começo não, né? Eu tenho até um vídeo sobre isso. No começo eu gastei mais do que eu gastava fazendo progressiva, porque eu não conhecia os cremes, né, gente? Então, até eu comprei várias coisas que não me ajudaram em nada, inclusive. Mas hoje não, hoje como eu já sei o que eu uso, eu vou usando até o final. E às vezes até quando eu vejo um produto novo, eu já até sei mais ou menos se ele vai dar com o meu cabelo ou não. Sigo pessoas que têm o cabelo com a curvatura parecida com a minha. E também com a textura, porque o meu cabelo é fino. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração pra fazer a transição e dar tudo certo. Só que assim, é gratificante, é pra sempre, você se sente livre. Você não tem medo, que nem eu falei, eu vou sair na chuva, vai estragar minha progressiva, vai estragar minha escova. Não vai. Não vai estragar meus cachos. Posso ir para um lugar úmido, que eu já sei o creminho que eu vou passar, se eu vou passar um olhinho, né? Passo um olhinho e vou. Eu não tenho mais que me preocupar se tá chovendo. Eu não tenho mais que me preocupar com a água. Muito pelo contrário, a água pra mim é uma maravilha. Se eu vejo um cachinho errado, eu passo água nele pra ele ficar certinho de novo. Eu não tenho mais que me preocupar com esse tipo de coisa. Que antes eu tinha que me preocupar. Porque rapidinho, gente, a nossa raiz tá crescendo. 15 dias, sua raiz tá crescendo. Entendeu? E aí você tem que ficar dando aquela escovada na raiz, tendo que dar aquele jeito, aquele truque. Também dá trabalho. Nem sempre eu também me achava bonita só porque eu tava com o cabelo liso. Porque eu não tenho o cabelo liso. Então eu tinha que arrumar aquela raiz, né? Aí as pontas às vezes ficam meio ressecadas, você tem que dar uma escovada naquela ponta. Ou você tem que dar uma ajeitada nela. Cabelo resseca também, fica poroso. Com a progressiva tira a água do cabelo, tira a massa do cabelo, tira tudo do cabelo, né? Então tudo isso faz diferença. Porque às vezes as pessoas fazem progressiva e pensam que o cabelo delas é liso. Não é. Por isso que depois fica o cabelo mirrado, pé de cabelo, dá corte químico. Porque as pessoas não pensam que, eu sou lisa. Não, não é, fia. Você vai ter que cuidar muito desse cabelo. Você vai ter que fazer cronograma capilar. Você vai ter que ficar retocando. Você tem que tomar... Se você fizer uma tintura, então, que nem eu fazia progressiva mais luz, pior ainda. Você tem que gastar uma fortuna pra ter um cabelo bonito. Pra ter um cabelo brilhante. Pra ter um cabelo que cresce. E mesmo assim, como eu fiz durante muitos anos, eu perdi muito cabelo. Eu tinha vários vídeos falando, eu não tinha cabelo aqui, gente. Eu tenho cabelo agora, eu não tinha cabelo. Eu fazia um rabinho, parecia que eu era careca, eu dava com a entrada. Eu até fiquei impressionada, o cabelo começou a crescer. E tá crescendo até hoje, aqui na nuca. Aqui atrás. Ai, meu Deus. Aqui, travou. Aqui na nuca, atrás, o meu cabelo aqui em cima, ele tá mais grosso e ao fim tá mais ralo. Por quê? Porque eu puxei e vi que tem um tufo crescendo. Não era só na frente. Então, quer dizer, no meu cabelo, minha cabeça toda eu devo ter perdido cabelo. Meu cabelo tá começando a também, eu percebi que ele tá ficando mais cheio aqui, não é só porque... É porque tá crescendo um cabelo novo, então ele tá mais cheio aqui também por causa disso. Por isso que as pontas estão mais ralas, porque esse cabelo mais antigo. Até meu cabelo realmente crescer e igualar com os cabelos que não crescia há mais sei lá quanto tempo, vai demorar. Então é muita novidade. A gente descobre coisas e entende coisas que a gente não entendia quando tava fazendo progressiva. Meu Deus, tá travando. Ai, que raiva, eu não sei agora se apareceu, se não apareceu. Bom, o que eu falei foi que o meu cabelo tá crescendo, gente. Então, se deu problema aí, não ficou falhando, eu acho que travou. Falei o quê? Que meu cabelo tá crescendo, meu cabelo na nuca tá crescendo, eu tenho mais cabelo aqui porque tem cabelo novo crescendo. E que eu nem me dei conta que eu tinha já perdido tanto cabelo ao longo do tempo. Esse foi o conteúdo que eu trouxe pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem tá passando aí pela transição, gente, não desiste. Força, porque depois, é uma paz que vocês não imaginam. É uma paz que vocês vão ter com o cabelo que é seu. Que você não vai precisar se preocupar se você quiser ir numa praia, entrar na água do mar, numa piscina. Você não vai se preocupar mais com nada.
Porque você já sabe, o seu cabelo vai ficar sempre igual, porque é o teu cabelo. Você vai estar acostumada, não vai ter uma química, não vai estar mais tão estragado. Então é isso. Gente, segue o canal se vocês gostaram do conteúdo, deixa um like, que ajuda bastante. E eu vou ver os próximos conteúdos aqui que eu vou